Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem uma sugestão a fazer? Podemos declará-la por aprovada. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, nós temos 2 vetos para votar antes de entrar na data base, então vou acelerar os vetos, que o vereador Jorge Caju tem que sair para uma cirurgia, a vereadora Priscila também tem que sair para um... Você não. Você fica. Você tem que fiscalizar. Primeiro veto da pauta, veto integral, número 068, autógrafo de lei, número 141 de 2018, oriundo do projeto de lei número 225 de 2016, de autoria do vereador Zander Fábio, que institui no âmbito do município de Goiânia a frota de ônibus reservada para passageiros do gênero feminino, identificado como ônibus rosa da outras providências. O transporte público urbano de Goiânia e cidades do entorno teve origem na Lei Complementar Estadual número 27, de dezembro de 99, com a criação da região metropolitana de Goiânia, que tem por objetivo integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum dos municípios que dela fazem parte. Inexiste na legislação vigente qualquer dispositivo que justifique a edição de norma pela Câmara Municipal de Goiânia que estabeleça critérios de utilização dos veículos integrantes do transporte coletivo urbano ou regras e exigências para prestação de serviço. Daí recai o veto integral ao presente autógrafo de lei. Foi designado o vereador Jorge Cajuru para a relatoria da matéria, vencido o prazo regimental, sem que o relator apresentasse relatório. Presidente da comissão, através do ofício 431 de 2018, avocou o processo para que ele fosse discutido durante a sessão. Sobre isso, senhores, inclusive eu fui chamada no Ministério Público pela doutora Leila Maria, e ela vai fazer, inclusive, uma recomendação formal sobre essa questão da legislação, porque, de fato, nós não temos competência. Ela falou, vereadora, aí vocês fazem a lei, a gente tem que entrar com a ação, é gasto público, é dinheiro público, então vocês não têm competência. Então, eu acredito, por mais que seja uma ideia interessante, mas, infelizmente, pela questão da constitucionalidade, nós não podemos legislar sobre o transporte. Infelizmente, nós perdemos essa competência quando foi criada a região metropolitana. Então, eu acredito que, sobre o transporte público, a gente deveria ter essa... É importante o mérito, e a gente acaba não votando. Bom, posso falar, presidente? Claro. Bom, inicialmente, bom dia, presidente Sabrina. Bom dia, colegas prazerosos que eu revejo aqui. De óculos escuros, o delegado Eduardo Prado chegou parecendo o Valdir Soriano antigo. Lembra do Valdir Soriano? Paulo Magalhães, fiscal, meu irmão, abraço. E minha querida irmã, minha amiga Priscila TJ. Presidente, primeiro eu lhe agradeço pela compreensão em função dessa urgente cirurgia que eu vou me submeter com a equipe do doutor Áureo. Boa cirurgia para ti também, delegado. Eu só queria rapidamente, com a permissão de todos aqui e dos goianienses de uma forma geral, ontem eu estava conversando com o vereador Elias Vaz e também conversei... Zander, acaba de chegar, querido, um abraço. Tchauzinho, meu querido, prazer te rever, fica com Deus. Aí, e também com o Anselmo. Eu falei, tive a oportunidade de conversar com os dois. O Anselmo até não concordou muito comigo, mas eu tenho certeza que, no fundo, ele pensa como a gente. E eu tenho certeza que aqui o delegado pensa como eu tenho certeza que a Sabrina absolutamente como eu, Priscila também. Sei que o Paulo não vai concordar, Tiãozinho não vai, Zander não vai, eu respeito. Eu só fico triste, aproveitando que eu estou aqui de volta, eu fico triste demais de saber o que aconteceu. E eu não tinha vontade nem de voltar aqui, presidente, nem de pisar aqui. Naquele dia triste, sombrio, da votação da Previdência Social, lembra? Uhum. Da forma como o presidente Andrei se comportou com a gente, o desrespeito dele para conosco, né? Nós não tivemos oportunidade de votar. Ele, de repente, falou que tinha encerrado a sessão, a votação, então. Aí
Eu tomei conhecimento ontem porque o Jorcelino Braga, que agora o PRP é Patriotas, inclusive, né? Aí o Jorcelino Braga é muito amigo do secretário de Finanças do Íris, o Alessandro. E o Alessandro contou para ele que, a partir de janeiro, a Prefeitura de Goiânia terá rigorosamente 30 milhões por mês. 30 milhões. Está numa situação assim, o seu prefeito, Chãozinho, privilegiada. Eu falei, gente, como eu não vou falar na tribuna, eu quero falar então aqui na CCJ rapidamente. Presidente Sabrina Garcês, a sociedade goianiense precisa ter consciência de que o prefeito Íris Rezende, e aí os vereadores que aprovaram também precisam ter consciência disso, o que ele fez com a Previdência Social, na minha opinião, é um crime. É um crime. Ou seja, ele vai ter quase R$1 bilhão na prefeitura, Zander, né? Vai arrumar o cofre da prefeitura, né? Não conseguiu eleger, como eu tinha certeza, a sua querida dona Íris, né? Sua amiga teve 39 mil votos, né? Foi bem, né? Foi bem votada ela, né? E o teu deputado, né? Mas, enfim, concluindo. Então, gente, o que aconteceu com a Previdência Social para mim, Paulo, desculpe, é teu amigo, prefeito Íris, para mim foi um assalto. Um assalto. Com 50 mil servidores municipais. Foi um assalto. O prefeito Íris roubou, eu vou dizer mais claramente, roubou R$900 milhões. Então, a prefeitura está arrumada, a partir de janeiro tem dinheiro, a rodo, à vontade, através de um assalto. O que aconteceu foi um assalto da Previdência Social. E quem cometeu esse crime chama-se Íris Rezende. Os vereadores que acompanharam o crime porque ele pediu, ele que implorou para esses vereadores. E foi isso que aconteceu. Então, eu queria deixar registrado me dá uma aqui, partezinha? porque eu não vou ter oportunidade de falar Você sobre citou isso. meu nome, só uma partezinha. E como tem a transmissão aqui da TV Câmara, eu gostaria de repetir. Não. Prefeito Íris Rezende, o senhor roubou R$900 milhões dos servidores municipais de Goiânia. Pois não, vereador Paulo Eu Magalhães, quero meu só amigo dizer para pessoal. Vossa Excelência, encerrando minhas atividades em 2020, politicamente falando, eu tive a coragem de sair daqui lá no gabinete e dizer, vou votar contra. Estou pagando caro, mas a minha consciência está tranquila. Só isso, e que Deus te dê saúde para você ser um bom senador representando o Estado de Goiás. O voto em relação à minha relatoria, de forma bem resumida, presidente Sabrina, que é o projeto de lei de 2016-225, do vereador Zander Fábio aqui presente, ele tem a intenção justa de proteger a mulher, instituindo o ônibus exclusivo para ser transporte. Contudo, o veto apontou, ao meu ver, um dispositivo legal, delegado, também justo. A matéria, o artigo 177 da Lei Orgânica dispõe sobre a competência e iniciativa de legislar sobre o tema, sendo ambos do Executivo e da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC. O artigo 177 diz: os serviços públicos de transportes coletivos de passageiros de competência do município de Goiânia, para todos os fins e efeitos, integração, e no caso integrando a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, a RMTC, terá sua organização, coordenação e fiscalização exercida pelo município de Goiânia por meio da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia e Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC. Parágrafo único. Por iniciativa do prefeito Íris Rezende, aprovada pela Câmara Municipal em turno único de discussão e votação e no prazo máximo de 30 dias, o delegado deve se lembrar, o município intervirá em empresas privadas de transporte coletivo sempre que as mesmas violarem, presidente Sabrina, a política de transportes, o plano viário
ou causarem danos à coletividade usuária. Resumindo, o voto meu é pela manutenção no veto em razão da invasão de competência do projeto de lei do companheiro e amigo vereador Zander Fábio. É o que penso. O Cajuru, eu tive a oportunidade de ter criado um caso uns 10, 15 dias atrás, numa ida na casa de um parente, e eu emburrei e fui pegar um ônibus, que eu não... Emburrei e peguei um ônibus, mas nunca sofri tanto na minha vida. Inclusive, eu tinha R$50, e o cara falou, se você não tiver trocado, você vai ficar preso. Aí eu fui numa distribuidora para trocar, o cara falou, eu não tenho. O cara me conheceu, o vereador Paulo, então dá R$5 para ele. Então, de forma que o povo... Não, porque eu não encontrei ele ainda. Então, Cajuru, eu nunca sofri tanto na minha vida num dia de feriado. Imagina o quanto essas mulheres sofrem com esses cabras safados que não tem o que fazer. Então, eu acho que a ideia do Zander foi uma ideia maravilhosa e que não traz gasto para o município. Tem as empresas que ganham muito dinheiro que tem realmente que bancar esses gastos. Então, eu quero parabenizar o Zander. E se não for aqui jogado no saco, não for realmente... É veto, vereador. É veto? É veto. Então, infelizmente, cara, você já era. Vereador Zander com a palavra. Bom, primeiro um bom dia, né? Nem sempre já era, nós já derrubamos muito veto aí no plenário. Primeiro, cumprimentar o Cajuru, eu que tive a honra de estar substituindo você nesse período que você teve fora aí, enfermo, e espero que, primeiro, te parabenizo pela sua vitória, né? Sempre te disse que você só perdia para você mesmo, né? Desde o início disse isso para você e você não perdeu, foi competente em não perder para você mesmo, muito pelo contrário. Ninguém tem 1.600.000 votos à toa, né, Eduardo? Nós conversávamos sobre isso esses dias e eu vou precisar muito de você. Já falei com Elias, com o Eduardo, com relação à causa animal lá em Brasília. O Elias me falou. Exatamente. Cajuru, eu, até um dia desses aqui, fiz uma defesa de um projeto seu, que você fez o projeto, esse projeto foi vetado. Nós mantivemos o veto dele lá no plenário, que foi amigo da praça, como é que chama? Adote uma praça. E o prefeito mandou esse projeto para cá depois, com o mesmo nome, só que ao invés da sigla K, a sigla I. A letra K, a letra I. Então eu fiz essa defesa porque eu falei que tem alguns filhos que pai pode ter, pai é quem cria, mas mãe, todo mundo só tem uma só. E eu usei até esse pseudônimo que o projeto tinha mãe, que era você. Né, fiz essa defesa aqui justa e quando chegou no plenário, na hora da discussão do seu projeto, que foi do prefeito, eu fiz a mesma defesa. 80% dos projetos que nós fazemos aqui, eu particularmente, desde o início, sei que esse projeto existe alguns vícios de origem nele. O que eu quero trazer para cá e queria trazer, e eu não queria nunca, Cajuru, trazer para cá a segregação de você ter que separar homens de mulheres. O próprio prefeito me falou, vou vetar seu projeto. Eu estou aprovando na íntegra o seu projeto, sancionando na íntegra o projeto da criação do Hospital Público Veterinário. Você não esteve lá na reunião ontem com 7 secretários, nós vamos começar a obra na próxima semana que vem. Então, a exemplo do que o Cajuru conseguiu com o centro diabético, nós também vamos ser referência no Centro-Oeste com o Hospital Público Veterinário. E eu espero já em janeiro ter uma emenda do Senado Federal para nós poder já ampliar a questão de equipamentos. Então, Cajuru, quando eu abri essa discussão, e eu já vou concluir, presidente. É porque a gente está com... E já vou concluir com 2 minutinhos. O que eu quis fazer, eu não queria ter essa segregação, mas o transporte coletivo, quem detém o poder do transporte coletivo, o tempo todo, nós estamos pagando a tarifa mais cara do Brasil, a segunda mais cara do Brasil, e nós não temos, as mulheres não têm condições de ir trabalhar. Todo dia sendo molestadas, violentadas dentro do ônibus. Eu faço um desafio para qualquer um de nós que esteja aqui, de entrar no ônibus do Terminal Bandeiras e ir até o Terminal Praça A. Se não chegar com as costas sujas de sêmen, eu dou o meu mandato. E ninguém faz nada porque a mulher não conta para o marido nem para o companheiro, porque ela tem medo porque ela tem que trabalhar, se contar o marido não deixa ir.
Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Madrid, Roma, todos esses lugares já têm. Lá eles têm o metrô exclusivo para aquelas pessoas que queiram andar. Nós não íamos ter custo de nada, nós íamos ter apenas os ônibus, parte desses ônibus, e aí eu dei de até 30%, poderia ser 10% dos ônibus específicos para as mulheres no horário de pico. Então, assim, eu respeito, e o que eu queria trazer é essa discussão para cá. E vou acatar, não vou trabalhar para derrubar o veto do prefeito. Pela primeira vez, já trabalhei muito, já trabalhei para o Paulo, já trabalhei para você, já trabalhei para todo mundo, para a Priscila, para a Sabrina, para o Eduardo, já trabalhei para todos. Esse eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu queria chamar essa discussão. O prefeito me disse, falou, olha, Zander, isso aqui é uma vergonha para nós. O dia que a gente aprovar um negócio desse é a prova da incompetência do serviço público. Eu falei, mas eu não tenho culpa e quem anda de ônibus não tem. Então, o veto, Cajuru, a maioria das matérias que chegam aqui, a exemplo do que aconteceu com você, com a praça, a exemplo do que aconteceu com o Passe Livre com a Tatiana, essa casa pode legislar, sim, quando traça de interesse público ou da segurança de cada cidadão. Então, eu queria só deixar registrado, tranquilo, eu com relação ao seu relatório, você sempre foi muito técnico, a sua equipe. Eu trabalhei para ter o projeto. E eu acho que esse projeto, as empresas de ônibus, enquanto nós não temos um transporte coletivo de qualidade, elas devem isso. Não é para mim, não, porque eu não ando de ônibus. Muito pelo contrário, eu ando de carro e carro bom. Sou igual a Anselmo. Graças a Deus. Vereador, vamos encerrando, que a gente precisa colocar em votação. É só isso, obrigado. Eu hoje não estou nem fazendo parte da comissão, dando pitaco. Não, mas é sempre muito bem-vindo. Em votação, voto do vereador Jorge Cajuru pela manutenção. É porque a promotora Leila me chamou lá e pediu que a gente... porque ela está tendo que entrar com várias ações em relação a legislar, porque nós estamos legislando sobre transporte coletivo e, de fato, nós não temos essa competência, está toda na Câmara Deliberativa, nem se impor gasto, não impor gasto. O Ministério Público vai legislar? Não, legislar não, mas é porque nós não temos competência. Então, a lei nasce morta, na verdade. É porque está na lei, vereador. Então, a gente tem que revogar a lei do transporte coletivo. Então, tem que revogar a lei da região metropolitana. Em votação, aqueles que forem favoráveis à manutenção do veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O fiscal que foi contra. Uma senhata, por favor. Eu e o Cajuru votamos. É o mesmo. Veto integral número 072/2018, de autógrafo de lei número 151 de 2018, oriundo do projeto de lei número 017/2018, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização do sistema nos ônibus operadores com concessão do Poder Público Municipal. Especificamente, Serviço Público, Transporte, a Lei Orgânica do Município, artigo 177, alterado pela emenda 22 de dezembro de 2002, é taxativa em disciplinar com os poderes, direitos, prerrogativas e obrigações do município no tocante ao serviço público de transporte coletivo de passageiros que serão exercidos pela Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, bem como pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Essas são as razões do veto integral ao presente autógrafo de lei. Coube a relatora do processo, vereadora Priscila TJ, que afirmou que a matéria é de interesse local, alteração da proposta, enquanto se respaldado no artigo 88. Seu voto é pela derrubada do veto integral. Em discussão? Porque quando esse relatório foi feito, eu não tinha conhecimento da reunião onde a vereadora Sabrina tinha participado da solicitação do Ministério Público para não continuarmos aprovando leis que interfiram no transporte público, até porque eu concordo com o vereador Zander Fábio. Eu acho que todos os vereadores aqui têm, ao longo desse mandato, apresentado várias leis com referência ao transporte público, porque é uma das prioridades que Goiânia tem hoje, é uma das áreas mais caóticas que a nossa cidade vivencia. E a legislação, o próprio STF já teve várias súmulas vinculantes, onde o legislativo acaba sendo muito limitado nas suas competências, e ele autorizou alguns projetos que tinham esse vício de iniciativa por ser de interesse local. Então, esse relatório eu não quero que está sendo
priorizando para um lado de um vereador ou outro, vereador Zander. Esse relatório foi feito com muita antecedência, não tinha conhecimento dessas ações que o Ministério Público estão ajuizando por causa das nossas leis. Então, eu fiz conforme, assim como eu também acho que o mérito do vereador do projeto Zander Fábio, eu defendo inquestionavelmente, principalmente como mulher, e por saber que hoje quem mais sofre no transporte público são os idosos, são as pessoas com necessidades especiais e são as mulheres. Quando você está numa lata de sardinha, a mulher é mais vulnerável, a criança é mais vulnerável, o idoso é mais vulnerável, o portador de necessidade especial ele é mais vulnerável. Então, não é por esse motivo. Então, só para justificar, para não ficar assim parecendo que vota um de um jeito e o segundo já vem com outro. Senhor presidente, eu queria só aproveitar o ensejo, primeiro agradecer o carinho de todos, né, da minha ausência aqui na CCJ. Eu tive um descolamento de retina dos 2 olhos parciais, né, e provavelmente vou ter que fazer um raio laser no olho direito que não colou. O olho esquerdo ele colou de forma natural, mas por causa do esforço da campanha teve esse problema. Eu tenho um grau alto de miopia e gerou esse problema todo. Mas, de qualquer forma, agradecer o carinho de todos, compreensão. Dizer que, em relação à questão do transporte, que o meu senador exemplo para todo o Brasil, o problema é justamente a questão dessa competência, mas, ao mesmo tempo, a gente observa a preocupação em relação às matérias pertinentes ao transporte coletivo, igual a Vossa Excelência comentou. Eu fiz um projeto parecido com o da Tatiana em relação à questão da interligação dos ônibus com o nosso centro de comando e controle, onde o botão de pânico interligaria e acionaria a viatura mais próxima. Nós temos toda a tecnologia pronta, Cajuru, em relação a táxis, até um projeto de Vossa Excelência também, toda a tecnologia, mas por causa do travamento das empresas que não fazem, é justamente a gente querendo obrigar, mas eu já vi que vai ter esse problema. Eu tive com a doutora Leila na questão do aumento do transporte da tarifa, e ela me contou o seguinte: Eduardo, nós temos aqui 9 processos, inclusive de rescisão do contrato de forma unilateral por descumprimento das obrigações e todos parados. Então, eu já aproveito o ensejo da TV Câmara aqui e aproveitar o desembargador, o presidente do tribunal e os outros que estão nos vendo aqui, corregedoria, para que acelere as decisões judiciais, inclusive nas representações que nós fizemos junto ao Ministério Público. A doutora Leila falou: Eduardo, é mais uma. Eu tenho 7 ações, porque são descumpridas as cláusulas de segurança, de conforto para os usuários. Não cumprem, simplesmente não cumprem. E eu pedi a rescisão unilateral porque eles não estão cumprindo as cláusulas contratuais. O prefeito Íris nunca vai ter coragem de fazer a rescisão, porque se nós fôssemos prefeito, eu fosse prefeito, a primeira coisa que eu ia fazer, ou vocês cumprem, ou está rescindido de forma unilateral, chamava a procuradoria e rescindia o contrato, pronto, acabou. Mas é lógico que tem interesses escusos atrás disso tudo, financiamento de campanha, entre outras situações que a gente sabe, né, Zane? Zane deu uma risadinha aqui. Mas, de qualquer forma, eu já aproveito o ensejo da TV Câmara, Sabrina, para que a gente possa pedir ao Poder Judiciário, o desembargador Gilberto, presidente do tribunal, que dê a celeridade a esses processos, principalmente as representações que a doutora Leila fez, de rescisão unilateral pelo descumprimento desses projetos que nós estamos preocupando com os usuários, porque eles vêm atrás da gente. A questão que o Zander falou é séria. Eu já investiguei e prendi 11 pessoas que fizeram esse tipo de violência contra a mulher nos ônibus de Goiânia. E, logicamente, não ficam presos por causa da legislação federal, mas isso aqui tem que ser visto com urgência. Obrigado, presidente. Quero dar só um pitacozinho rapidinho. Por favor. Eu acho gozado, para que serve vereador se não podemos ser fiscal do povo? O transporte coletivo dentro da cidade tem que ser fiscalizado. Mas a gente abriu mão disso, vereador. Então vamos revogar É isso, tem que revogar. Vamos revogar. É isso. Fica calado. Em discussão. Em votação. Alguém vai querer fazer outro voto ou vamos pela manutenção ou pela derrubada? Não, vai o mesmo fundamento do Zander, isso aqui, né? Então, é porque o voto da Priscila é pela derrubada. Então vamos pela manutenção. Não, mas então... Aí, eu acho o seguinte, só vai ficar, com todo o respeito que eu tenho à Priscila, eu faço um voto, eu faço um voto separado por questão de coerência. Perfeito. Né? Porque se arquivou pelos Sim, mesmos tem que ser fundamentos... coerente. Eu acredito. Lá no passo... Não, deixa ela chegar aqui na plenária. Você sabe por quê, Cajuru? Essa discussão, e aí o Cajuru está certo e a Priscila está certa. Essa discussão nós temos que resolver ela lá e mostrar para os vereadores lá no plenário que nós temos que mudar isso, Paulo. Sim. Então deixa, vai para o plenário e é bom Então, que já gera a discussão da mudança da legislação. Em votação, que eles forem favoráveis, a derrubada permaneça como estão, os contrários se manifestem. Tribunal de Contas é auxiliar que manda em nós, que é isso. O auxiliar mandar na gente? Pedido de inclusão de pauta.
Veto integral número 080 de 2018, autógrafo de lei número 173 de 2018, oriundo do projeto de lei número 265 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que concede revisão geral nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aos servidores que especifique e dá outras providências. Ao prever que a revisão geral da remuneração dos servidores municipais, os percentuais de reajuste seriam pagos juntamente com suas respectivas diferenças, compreendidas entre a data base até o pagamento da primeira parcela, criou-se uma nova despesa comprometendo o equilíbrio orçamentário do município. As prescrições legais e constitucionais em referência ao caso em tela dependem-se das razões do veto. Como relatora, a vereadora Priscila TJ ressalta que as diferenças salariais legítimas e fundamentais para a subsistência do servidor e, por conseguinte, de sua família. Por óbvio, o presente veto viola a proteção ao mais fundamental dos princípios, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Seu voto é pela rejeição do veto. Em discussão. Em discussão, pedido de inclusão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Em discussão, projeto. Presidente Sabrina, trata-se aqui do veto integral ao autógrafo de lei número 173, então, de 10 de outubro de 2018, apresentado pelo prefeito Íris Rezende, e o qual consiste em conceder revisão geral. Versa o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, X, o seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa, em cada caso assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Com mais de 2 anos de atraso, a Prefeitura encaminhou o projeto da database, que agora é vetado, com um argumento pífio de aumento de custos devido ao pagamento dos retroativos. Esta casa aprovou o projeto de lei, e todos aqui se lembram, e todas, 00265/18, com a emenda que garantia o pagamento retroativo da diferença salarial. Esquece o prefeito Íris Rezende que a data base é um direito dos servidores. Eu agora mesmo já falei aqui do crime da Previdência Social. Eu repito, onde o prefeito Íris roubou 900 milhões dos servidores municipais de Goiânia. O prefeito Íris, então, agora, quer fazer economia com o dinheiro dos servidores. Deveria ele ter feito o dever de casa, economizado com publicidade, com caixa de campanha de Dona Íris, que a prefeitura gastou uma fortuna. E vocês falaram aqui de empresas de ônibus, esperem a declaração de prestação de contas de cada candidato, que vocês vão ver, vereador Zander. Lá vai estar, na prestação de contas da Dona Íris, empresas de ônibus. Os empresários fizeram doação. Então, contratos onerosos ao município. A reposição, gente, das diferenças salariais não podem ser negadas pelo Poder Executivo. São legítimas, vereador Tiãozinho líder, fundamentais para a subsistência do servidor. O veto, presidente Sabrina, viola a proteção ao mais fundamental dos princípios, vereadora Priscila, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, meu Deus do céu. Os servidores ficaram mais de 2 anos esperando o reajuste com base na inflação. E não se trata de aumento, não se trata, delegado Eduardo Prado, meu estadual, de aumento. Trata de reposição contra perdas inflacionárias. Não pagar a diferença é um verdadeiro calote. Me desculpe, vereador Paulo. É um verdadeiro calote da administração pública de Íris Rezende Machado para cima dos servidores. Um calote, gente,
de mais de 92 milhões de reais. É um exemplo claro de enriquecimento ilícito da administração pública. Então eu concluo. Esta nossa comissão, sempre agindo aqui de forma exemplar, não pode, presidente Sabrina, não pode permitir que a prefeitura, usando o seu poder político e econômico, subjugue, mais uma vez, os servidores, meu Deus do céu. Então eu acompanho o parecer da relatora Priscila TJ na íntegra, a cumprimento e, evidentemente, o meu voto é pela derrubada do veto, presidente Sabrina Garcês. Desculpe, mas falar de Iris Rezende Machado, realmente é melhor chegar a hora de assumir o Senado. Só para... Obrigada, o vereador Jorge Cajuru foi claro e pontual na relatoria do voto. Agora, só para salientar, o vereador tratou bastante dos assuntos políticos. As razões do veto, vereador Jorge Cajuru, não encontram impedimentos legais para serem pagos. Por quê? Nas razões do veto, o prefeito justifica a emenda, a necessidade de vetar o projeto por causa da emenda da vereadora doutora Cristina, que garante o retroativo, e dizendo que traria um impacto financeiro. Nós sabemos que o database ele tem uma previsão legal dentro do plano plurianual, dentro da lei de diretrizes orçamentárias. Então, se na LOA houve um atraso, vereador Zander, é claro que todas as vezes que houver atraso em qualquer tipo de pagamento da prefeitura, a LOA não vai ter previsão para atraso. A LOA não vai ter esse tipo de previsão. Ela prevê dentro do prazo. Se atrasou 2 anos, a LOA de 2019 não tem como contemplar um atraso de 2 anos. Ela não traz essa previsão porque não deveria ter atrasado, deveria ter pago na data certa. Então, esse impacto financeiro não tem justificativa legal, é um direito constitucional, e eu acredito que nenhum vereador aqui tem procuração de servidor público para abrir mão de direito e que não pode ser, você não pode, de caráter alimentício. É da família, do servidor, é conquistado. Então, esses são os motivos constitucionais, além de políticos, da razão pela rejeição do veto do prefeito Iris Rezende. Em discussão? Senhor presidente, eu, do mesmo diapasão, é a questão dessa revisão geral que o prefeito veta, eu vou de acordo com os princípios e as palavras da vereadora Priscila, do nosso senador Cajuru, vereador Tiãozinho, vereador Zander Fábio, vereador Paulo Magalhães, justamente porque essa questão da database, ela tem questão alimentícia como assim um salário, né? Se não houve o pagamento na data devida, Tiãozinho, que teve na previsão na LDO e na LOA, houve um desvio dos recursos em relação a isso. Então, se houve desvio de relação a isso demonstra a incompetência do prefeito Iris Rezende. Se gerou isso e ele não quer pagar, argumentando a questão, inclusive, do impacto financeiro que não é previsto agora, eu quero saber onde estava o recurso para pagar anteriormente. E se não houve o pagamento, vereador Tiãozinho, eu já de forma pública aqui, já vou representar, inclusive, isso aqui cabe até impeachment, porque houve o desvio do recurso, isso é pedalada. Eu vou pedir, inclusive, a apuração do Ministério Público, já deixo declarado isso aqui para a imprensa, aqui para todo o estado de Goiás. Porque se não pagou na época, houve desvio do recurso. Se houve desvio, houve, logicamente, já de improbidade e gera, inclusive, impeachment. Já que arquivaram um, nós instauramos outro, porque isso aqui, para mim, chama-se pedalada. E isso aqui é ato irregular contra os servidores públicos. Então, o prefeito Iris Rezende já tem a ciência aqui que, se isso aqui mantiver, nós vamos fazer uma representação, e eu peço aqui junto à vereadora Priscila, Sabino Cajuru e os demais também, para que assine junto conosco, porque isso aqui chama-se enfiar a faca nas costas do servidor público. E o Jornal Popular, a vereadora Sabina, estavam aguardando a minha vinda, porque nós estávamos com problemas de saúde. Eu, Cajuru, disse só não viria se eu tivesse em coma na UTI nas minhas redes sociais. Se tivesse em coma na UTI, tivesse de vir, eu não viria. Mas sem olho, sem perna, de qualquer forma, eu viria, porque o servidor público, eu sou o servidor público, e eu sei o que isso aqui vale para um servidor público. Isso aqui nós não estamos aumentando o salário. Nós estamos simplesmente repondo algo que é constitucional e previsibilidade na LOA passada, e o que houve foi um desvio financeiro do recurso. Desmitir os comissionados foi o que eu falei hoje no Jornal Opção, da minha foto e
da bela vereadora princesa Sabrina Stamparo, futura prefeita de Goiânia, estampado na cara do jornal, falando justamente esses problemas aqui. Então, vereadora, futura prefeita de Goiânia, está estampado. E aqui eu quero já deixar bem claro aqui que se o prefeito Willis Rezende descumprir isso aqui, nós vamos fazer uma representação, mas um problema de impeachment dele é grave isso aqui. O vereador Zander sabe disso, já deu uma piscadinha para mim. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Zander, depois vamos pôr para votação. Tá, eu vou, com autorização do líder, vou fazer o papel de líder aqui agora, prefeito, o vereador. Com todo respeito às falas anteriores, e aí eu vou falar agora tecnicamente também, da questão do veto. A database, a obrigatoriedade de pagamento da database, e aqui o Cajuru falou eu sempre defendi essa questão, que database não é ganho, é reposição. Só que a database, o preceito legal de pagamento da database, nada obriga o chefe do executivo a pagar a database em data específica, a não ser que todos os repasses, inclusive do FPM, estejam em dias. E nunca acontece, nunca. Desafio também qualquer cidadão, tecnicamente falando, de que o repasse do Fundo de Participação dos Municípios aconteça em dia. Bom, isso não é motivo para que não se pague, porque muitas verbas são remanejadas para outros fins. Poderiam ter sido pagas. O que nós defendemos, e aí quando eu votei e defendi o projeto para que fosse votado, lá no plenário, Cajuru, eu queria ter 100% de alguma coisa, porque aqui nós vamos ter 100% de nada. Os 92 milhões com a emenda que foi colocada do retroativo, ele inviabiliza tecnicamente o projeto em virtude das questões técnicas do meu veto, do veto do outro, do veto daquele. Então, tecnicamente, nós também estamos trabalhando, remando contra a maré, porque aí nós vamos dar a possibilidade de uma ADIM feita pela Procuradoria-Geral do município. O que nós, e aí já foi discutido isso, Caju, e aí você diz bem, porque nós vamos ter um incremento de receita e já temos natural, sem as questões do IPSM. Nós já tivemos um equilíbrio das contas apresentado aqui por Alessandro, e para alguns vereadores, eu particularmente fui lá cobrar dele, inclusive antes da prestação de contas, que esse retroativo seria pago num após saber qual realmente será esse incremento de receita. Então, o que nós queríamos, e se eu tivesse aqui hoje, que você veio, né, e se eu tivesse aqui hoje, eu ia votar pela manutenção do veto, porque chegará um outro projeto, porque eu quero garantir essa equiparação de receita e ter 100% de alguma coisa, porque nós teríamos aqui 100% de nada, em virtude de várias coisas. Se foi quebra não é quebra que é a palavra certa, se foi improbidade por não execução, que não foi, viu, Eduardo? E aí eu quero te fazer essa correção. Por quê? Porque não existiu o repasse do FPM, que é a única coisa em dia, que é a única coisa que garante com que a database do servidor fosse paga em dia. Alguém não é o governo federal não repasse, e aí depois Vossa Excelência pode acompanhar, porque eu estou falando embasado em dados técnicos. Mas a justificativa que eu tenho, e nada justifica, porque eu concordo com relação à questão de que não é ganho, é reposição. Agora, nós apenas vamos deixar de ter 100% de alguma coisa para ter 100% de nada. Obrigada, vereador. Bom dia a todos. Primeiro, vamos acelerar, gente, que já são 8h50. Presidente, eu não falei até agora, tem meia hora, então se eu não puder vereador falar, entendeu? O Paulo fala com toda a propriedade e a gente deixa ele falar. Mas voltando aqui, bom demais te ver aqui, meu senador. Às vezes muito não acreditava na sua vitória, mas eu acreditei e trabalhei. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa centenas, milhares de votos que Vossa Excelência ganhou aqui no nosso estado. O vereador Zander citou muito bem e falou muito bem com propriedade essa questão, Cajuru, porque é direito, sim, e eu converso com vários servidores, somos muitos amigos de vários servidores, mas, às vezes, a gente, fazendo isso aqui, derrubando esse veto do prefeito, a gente pode estar acarretando, às vezes, nenhuma reposição, como o vereador Zander citou, o prefeito faz um ADIM e não recebe nada. Então, mas esse
Então, o servidor ele está precisando, vereador Priscila, que fosse recebido no mês passado, delegado Eduardo, porque com essa emenda da doutora Cristina, ele já era para ter recebido agora. Então, assim, devido à emenda da doutora Cristina, inviabilizou a prefeitura em 92 milhões. Então, não tem, Cajuru. Hoje, realmente, a partir de janeiro, o prefeito vai estar, não é essa cifra que o Alessandro, você ficou sabendo, mas é uma cifra boa, e a prefeitura vai estar, sim, vai sair do vermelho e vai estar trabalhando com saldo positivo. Mas com essa emenda da doutora Cristina, estruturou todinha a questão financeira. É de direito, sim. O prefeito encaminhou esse outro projeto, que eu acredito que está em pauta aqui Inclusive, foi uma das ideias que a vereadora Sabrina também pediu, que era em 12 parcelas, nós trabalhamos em 10, em 8, e agora o prefeito encaminhou, reduzindo, vereador Cajuru, senador, de 8 para 6, e pagando o retroativo do mês de outubro. Então, assim, delegado, eu acho que a Vossa Excelência, a partir de janeiro, vai estar lá na Assembleia, mas tem que ter um cuidado, igual a Vossa Excelência sempre teve aqui, cuidando da população. Então, eu acredito que a gente vamos analisar de todas as formas que o vereador Zandi citou, porque, às vezes, a gente, tentando ajudar o servidor, tentando realmente, que é de direito dele, às vezes a gente pode jogar tudo por água abaixo e, às vezes, não receber que era em 8, ficou em 6, justamente por causa dessa emenda da vereadora doutora Cristina, que eu até pedi para ela, foi desnecessária a emenda dela, ela tem todo o direito de fazer, mas eu acho que aí fez para prejudicar os servidores. Obrigado, presidente. Obrigada. Em votação, aqueles que forem favoráveis pela rejeição do veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O senhor se manifestou contrário, vereador? Então, refaz lá e pega o assinatura do vereador Cajuru. Pedido de inclusão. Projeto de lei número 287/2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que concede revisão geral nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A relatora votou pela aprovação do projeto, inclusive com a emenda aditiva na página 163. Em votação, pedido de inclusão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Em discussão, projeto de lei. Eu vou pedir licença para discutir primeiro. Eu preciso sair agora urgente para uma reunião, já vou deixar o meu voto já. Aqui está o novo database. O que aconteceu? Os dois projetos entraram juntos na casa. Entrou o veto da matéria inicial com 8 parcelas e a emenda aprovada da doutora Cristina. E entrou um novo projeto colocando em 6 parcelas sem retroativo, doutor Eduardo. O que nós discutimos? Primeiro, a primeira intenção era arquivar esse novo projeto e deixar somente pela derrubada do veto do projeto original. Conversando com os servidores, com os vereadores, nós estamos inseguros com relação à derrubada do veto. Nós não sabemos se hoje nós temos voto suficiente no plenário para fazer a derrubada desse veto. Então, para nunca ser irresponsável com o servidor e dar sempre a oportunidade da discussão no plenário, e por ser constitucional, por estar fazendo esse novo projeto, ele coloca em 6 vezes, ele atende o requerimento, e vem sem, a partir de outubro, e vem sem o retroativo. A doutora Cristina reapresentou uma nova emenda nesse novo projeto, já está acolhido no relatório. Então, provavelmente, é para pagar o retroativo. Então, a emenda do retroativo já está acolhida no novo projeto, porque ela foi apresentada na CCJ e encaminhada para o relator. O que deve acontecer é ser colocada a emenda em destaque no plenário. Com certeza o líder deve pedir que a emenda seja votada em destaque. Por isso que é importante também, delegado, nós defendermos a rejeição do veto, porque essa emenda está aprovada já. Hoje nós não temos segurança que a gente consegue aprovar a emenda da doutora Cristina no plenário, mesmo ela constando no relatório. Essa emenda apresentada no novo projeto pela doutora Cristina, ela no relatório, no novo relatório,
No novo relatório. Que a senhora também foi relatora do Que eu novo também projeto? fui A senhora foi relatora. relatora do veto, da derrubada do veto, E e do novo projeto que chegou. E do novo projeto. Tá. A emenda que a vereadora doutora Cristina apresentou, ela apresentou aonde? Ela apresentou na CCJ. Mas ela não sendo membro da CCJ, ela pode apresentar regimentalmente? Dentro das comissões, dentro... Ah, tá. É isso que eu ia falar, porque, na minha opinião, regimentalmente, até para que não haja, novamente, um trânsito que não seja legal, na minha opinião, e conhecendo o regimento como eu conheço, nem eu, nem o Paulo, nem a Cristina, não podemos apresentar uma emenda, a não ser que a senhora assuma a emenda como sendo da senhora. Porque se tiver uma vereadora ou um vereador... É a autoria dela, mas assinado por todos os membros. Tá, ela não assina. Ela assina? Ela assina também. E ela assina e os membros da CCJ, porque a gente pode assinar, apresentar conjuntamente. Presidente, eu tenho o mesmo problema da vereadora Priscila em relação ao hospital, o horário com o doutor Áureo. O meu voto, de forma resumida aqui... Deixa eu colocar em votação. Vamos colocar em votação, que seja isso. Porque eu vou fazer um voto em separado. Certo. Perfeito? Me preparei aqui com o indicativo de derrubada do veto, 2018/80, por essa comissão. Então, eu faço um voto em separado, que o presente projeto seja sobrestado a fim de aguardar o trâmite do processo que trata do veto. Entendo que, evitando assim de duas matérias que tratem do mesmo assunto, estejam em apreciação. Portanto, esse é o meu voto em separado, presidente. Vamos colocar em votação. Em votação, voto do vereador Jorge Cajuru, para que o projeto fique... Mas, presidente, o jeito que o vereador Cajuru... Então, mas pode colocar, o Cajuru, as duas, o meu pensamento, vou dar aqui, não sei qual que é o voto da Priscila, nem seu, não, mas acompanhar os dois para o plenário, até mesmo porque se acontecer de arquivar ou derrubar o outro no plenário, e aí vai ficar mais um mês os servidores sem receber. Eu tinha até comentado com a assessoria em relação a isso, o vereador Cajuru antecipou, até por questão de segurança jurídica. Se os dois forem aprovados, um paga em 6 e o outro paga em 8, e se as duas, uma emenda for aprovada da vereadora Cristina, o mesmo teor num relatório acatado por ela, e for vetado, por exemplo, derrubar a emenda em um e aprovada em outro, pode ter. E pode ser aprovado um de 6, pagamento de 6, e outro pagamento de 8. Chama-se princípio da segurança jurídica, que nós temos que rezar por ele. Então, eu acho que foi salutar ao posicionamento do senador Jorge Cajuru em relação a esse fato, sim. Talvez assim, que ande o projeto de forma mais célere lá no plenário para que vote um e, caso seja a decisão do veto no passado, derrubada do veto, enfim, nós aprovemos e aceleramos o outro, entendeu? Mas a questão de segurança jurídica, os dois estão ocorrendo ao mesmo tempo. E uma falha legislativa, ao meu ver, a questão de só o executivo pode tratar de dois projetos do mesmo assunto, só o executivo pode, nós não podemos aqui como parlamentares. Mas, de qualquer forma, a questão de segurança jurídica, se for aprovado os dois, um vai pagar em 6 e o outro em 8, como é que fica a situação? Eu vou pela segurança, princípio da segurança jurídica. Uma rápida questão de ordem. Eu também, se pudesse fazer o pedido para o vereador Cajuru, mesmo participando, em virtude do 100% de alguma coisa, Cajuru, com relação a... Tá bom, Elias? Com relação a nossa folha fecha, a folha da prefeitura fecha dia 13, dia 14. Então, não são matérias do mesmo teor. Primeiro já começa porque uma é veto, a outra matéria ela é uma matéria ordinária mandada pelo Executivo. E aí, delegado Eduardo Prado, se há tramitação de duas matérias, o que vale é a aprovação da primeira. Então, mas o que eu peço para o vereador Jorge Cajuru, até pedindo um pouco de complacência a ele, entendendo é porque eu entendo que os funcionários eles têm que ter 100% de alguma coisa e imediatamente. É mais um mês, se nós deixarmos, mesmo que deixem aberta a comissão, vereadora Sabrina, e Vossa Excelência
né, o veto, nós votando aqui hoje, a interquista de 24 horas, amanhã ele pode estar no plenário. Se eu não me engano, pode hoje, Elias? Votou Não, hoje amanhã. aqui? Não, tem que ser amanhã, né? Amanhã ele estando no plenário, poderia votar no final da tarde uma nova sessão da comissão para que pudesse analisar o tema. Mas eu, se pudesse solicitar de Vossa Excelência, porque a folha fecha dia 13, nós estaríamos garantindo de alguma forma a data base, se não o retroativo ainda, mas pelo menos a aplicação a partir desse ano, né, já nesse pagamento, e as pessoas estão ansiosas por ele. Em discussão. O vereador Jorge Caju mantém um veto pelo sobrestamento. O voto. Veto não, o voto. Então, em votação, voto em separado pelo... Na verdade, pede vistas, vereador. Que aí devolve a qualquer momento também, não? Não, o delegado. Pode ser? Pedido de vista? Em votação. Empata não. Em votação, pedido de vista. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vistas, com voto contrário do vereador Tiãozinho Porto.